O que deveria ser apenas mais um dia comum se transformou em um pesadelo quando, ao voltar da casa dos pais, uma jovem mulher se deparou com uma cena que jamais imaginaria. A chave não girava na fechadura, e do outro lado da porta, voz familiar ecoou com um tom que gelou seu sangue. Pronto, querida, pode se divertir por aí. Seu marido mandou dizer que você não entra mais aqui. O choque inicial deu lugar a uma determinação fria e calculada. Em questão de minutos, tudo mudou para sempre. Era ainda cedo quando Alena começou a arrumar suas coisas em uma pequena mala de viagem. 3 dias longe de casa para cuidar da mãe, que havia passado por uma cirurgia no joelho e precisava de ajuda mais do que nunca. O apartamento de 2 quartos, no quarto andar de um prédio sem graça, estava tomado pela agitação matinal. Ela reveria a nécessaire pela 3ª vez, procurava o carregador do celular e mentalmente listava os mantimentos que precisaria comprar pelo caminho. Enquanto isso, Vasily, seu marido, permanecia estirado no sofá da sala, rolando distraído as notícias no celular. 5 anos de casamento haviam transformado o amor ardente do início em um silêncio incômodo, como se uma parede invisível crescesse entre eles a cada dia. Você não esqueceu que hoje vou para a casa da mamãe? Alena parou na porta, observando o marido. Vasily levantou os olhos do celular com uma expressão de quem foi interrompido no meio de algo extremamente importante. Ah, sim, 3 dias, não é? Você tinha falado. Ela está fraca depois da operação? Alena sentiu um impulso estranho de se justificar, embora não soubesse bem por que nem para quem. Seu pai passava o dia todo no trabalho, e a mãe mal conseguia chegar ao banheiro sozinha. Vasily assentiu com um ar de compreensão forçada, mas seus olhos já haviam voltado para a tela. Claro, claro, ajuda ela aí. Dá um abraço na Tatiana Nikolaevna para mim, hein? Que ela melhore logo. O barulho de louças vindo da cozinha era inconfundível. Claudia Egorovna, sua sogra, fingia lavar os pratos, mas na verdade ouvia cada palavra. Alena conhecia bem aquele som, era a maneira dela demonstrar presença sem admitir que estava bisbilhotando. Desde que Vasily a levou para aquele apartamento, 6 anos antes, sua mãe havia imposto suas próprias regras. Primeiro, eram visitas aos finais de semana só para um chá. Depois, almoços entregues nas terças e quintas. Em seguida, ajuda com a limpeza uma vez por semana. E, há 2 anos, depois da morte do marido, ela se mudou temporariamente para o quarto de hóspedes, um temporário que, como todos sabiam, nunca teria fim. Vásia, não se esqueça de me ligar pelo menos uma vez nesses 3 dias, Alena tentou capturar seu olhar. Claro que vou ligar. Todos os dias, respondeu ele, sem muita convicção. O ruído da água na cozinha cessou, e alguns segundos depois, Claudia Egorovna apareceu na porta, baixa, robusta, com os cabelos castanhos impecavelmente arrumados e os lábios permanentemente franzidos em um ar de descontentamento. De novo indo para a casa dos seus pais, hein? Seu olhar percorreu Alena de cima a baixo, julgado. No mês passado você não foi? No mês passado foi aniversário da mamãe, Alena forçou a calma, embora por dentro tudo se contraísse. E agora ela precisa de ajuda depois da operação. É claro, a sogra apertou ainda mais os lábios. E quem vai cozinhar pro Vazenka? Quem vai arrumar as coisas dele pro trabalho? Você pelo menos pensa no seu marido? Uma onda de revolta subiu pelo peito de Alena, mas ela se controlou. Aquela dança já durava anos e nunca levava a lugar algum. Claudia Egorovna, sua voz falsamente doce, continuou, no meu tempo, esposa que se prezasse não saía de casa assim, não. Casou, fica em casa, cuida do marido. Mas hoje em dia... Vasily parecia não ouvir ou fingia não ouvir. Era mais fácil assim. Alena já havia entendido que, nas batalhas com a sogra, estava sempre sozinha. Seu marido jamais tomava partido. Quando entrou na cozinha para pegar uma garrafa d'água, ouviu Claudia sussurrar para o filho, de novo saindo. 3ª vez em 2 meses. Você acha isso normal? Mãe, a tia dela fez uma cirurgia, Vasily respondeu sem entusiasmo. Ah, é? Da última vez foi aniversário, antes disso eu precisava ajudar no concerto. Sempre arruma uma desculpa para fugir de você. Eu, quando cuidava do seu pai, não saía de perto nem um dia sequer. Alena respirou fundo e decidiu ignorar.
Em breve estaria na casa dos pais, onde o ar era leve, sem tensões constantes nem críticas veladas. Ao se despedir, Vasili finalmente se levantou do sofá. Vai ficar muito tempo? Perguntou, como se não tivesse acompanhado nada da conversa. 3 dias, Vásia. Volto domingo à noite, repetiu ela, paciente. Ah, tá. Então dá um abraço para todo mundo lá para mim. E não esquece de ligar, ela lembrou. É claro, ele assentiu de um jeito que deixou claro, não ligaria. Claudia nem se deu ao trabalho de aparecer para se despedir. Continuou batendo panelas na cozinha, alto o suficiente para que Alena ouvisse. Você vai ver, Vazenka, um dia ela vai embora e não volta mais. Eu conheço mulheres como ela. Alena apenas balançou a cabeça e seguiu para o elevador. 3 dias longe daquele lugar pareciam uma salvação. A viagem até a casa dos pais levou quase 1h30, metrô, ônibus e mais 10 minutos a pé. No caminho, parou no supermercado para comprar frutas frescas, verduras, iogurtes, tudo que sua mãe precisava para se recuperar. Seu pai até fazia compras, mas homem nenhum sabia direito o que comprar para quem estava doente. Ao chegar, foi recebida pelo cheiro reconfortante de chá fresco e pelo sorriso caloroso da mãe, sentada no sofá com a perna apoiada em uma almofada. Alê! Como é bom te ver, minha filha! Alena abraçou-a com cuidado, evitando tocar no joelho enfaixado, e sentiu o peso dos últimos dias se dissipar. Ali, ela era apenas filha. Ali, o amor era incondicional, sem cobranças nem ressalvas. Como você está se sentindo? Alena sentou-se ao lado dela, observando o rosto pálido da mãe. Dói, mas já está melhor. A mãe tentou sorrir, mas a dor ainda era visível. O médico disse que está tudo bem, cicatrizando como deveria. Só precisa de paciência e repouso. Eu ajudo com os curativos, Alena levantou-se. Primeiro vou guardar essas compras e já começo. E você? A mãe segurou sua mão. Vasili, como está? Claudia Egorovna. Alena hesitou. Nunca gostou de preocupar os pais com seus problemas. Tudo normal, forçou um sorriso. Como sempre. Tatiana Nikolaevna observou com carinho, mas não insistiu. Sabia que, quando a filha estivesse pronta, falaria. Tatiana Nikolaevna suspirou fundo. Conhecia a filha demais para acreditar naquela normalidade forçada. Sabes que podes me contar tudo, não é? Sussurrou, com uma firmeza que só as mães dominam. O que quer que tenha acontecido. Alena sentiu, mas já se levantava em direção à cozinha, os olhos ardendo com lágrimas que se recusavam a cair. 3 dias. Apenas 3 dias naquele refúgio onde ninguém a media com olhares de reprovação, onde nenhuma voz ácida comentava seus passos, onde ela não era a esposa incompetente, a nora desastrada, a mulher que nunca fazia nada direito. À noite, depois de ajudar a mãe a se deitar e refazer os curativos com mãos cuidadosas, Alena tentou ligar para Vasili. O telefone tocou até cair na caixa postal. Tentou novamente meia hora depois. Nada. Enviou uma mensagem: como estás? Mamãe está melhor, manda lembranças. Liga quando puderes. O visto azul apareceu, mas a resposta não veio. A porta entreaberta e a sombra alongada anunciaram a presença do pai. Nikolai Stepanovich, alto e de ombros levemente curvados pelo peso dos anos, espreitou o quarto com seus olhos bondosos. Ainda acordada? Sentou-se na beirada da poltrona, os dedos tamborilando levemente no braço de madeira. Como foi a viagem? Normal, papai. Alena guardou o celular, como se pudesse esconder junto com ele a ansiedade que crescia no peito. Mamãe parece melhor do que eu esperava. Ela é forte, concordou o pai, esfregando a testa com um gesto cansado. Obrigado por ter vindo. Agora, com esse ritmo no trabalho, é difícil me ausentar. Os olhos dele brilharam com uma gratidão que não precisava de palavras. E ela fica sozinha o dia todo. Claro que vim, a Alena sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Como não vir? O silêncio se estendeu entre eles, denso como a névoa matinal. Nikolai Stepanovich a estudou por um longo momento antes de perguntar, com uma cautela que traía sua preocupação: tudo bem contigo, Alê? Estás tensa.
Ela encolheu os ombros, como se a pergunta fosse um fardo leve demais para merecer atenção. Só cansada. O trabalho, a casa. Hesitou. Nem tudo são flores, sabe? A Claudia Egorovna? O pai adivinhou com uma precisão que a fez estremecer. Um pouco, a Lena tentou rir, transformando a confissão em brincadeira, mas o riso saiu amargo. É normal, não é? Todas as noras passam por isso. Normal não significa que deva ser suportado, retrucou o pai, a voz baixa, mas firme. Às vezes, minha filha, os problemas não se resolvem sozinhos. Às vezes, é preciso tomar uma decisão difícil. Beijou-a na testa e saiu, deixando para trás uma verdade simples e, por isso mesmo, aterrorizante. O dia seguinte foi uma correria de afazeres, curativos, almoço, a limpeza meticulosa de cada canto da casa, como se a Lena pudesse, através da ordem dos objetos, impor alguma lógica ao caos que sentia dentro de si. Mais uma vez, tentou ligar para Vasili. Mais uma vez, o silêncio do outro lado da linha. A irritação, que antes era um formigamento sutil, agora queimava como ácido. Será que era tão difícil arranjar 5 minutos para atender a própria esposa? Na noite do terceiro dia, enquanto arrumava a mala para voltar, a mãe entrou no quarto. Caminhava com mais firmeza, embora a dor ainda transparecesse nos movimentos cautelosos. Aqui, disse Tatiana Nikolaevna, estendendo um pote de vidro com geleia de framboesa, vermelha e brilhante como rubis. Para o Vasili. Lembras como ele gosta? Obrigado, mamãe. A Lena embrulhou o pote com cuidado, como se fosse algo frágil. Ele vai adorar. Dá lembranças ao meu genro, a mãe sorriu, mas havia uma sombra nos seus olhos. E Alê, se algo não estiver bem, sabes que sempre podes voltar para casa, não é? Sei, mamãe. Abraçou-a com força, o cheiro de lavanda e sabão caseiro envolvendo-as, mas está tudo bem, juro. Não tinha certeza se tentava convencer a mãe ou a si mesma. O adeus foi quente, cheio daqueles pequenos gestos que só as famílias que se amam conhecem. O pai levou-a até o metrô, e no caminho falaram de coisas triviais, o tempo, o trabalho, a horta que Tatiana Nikolaevna planejava retomar na primavera. Mas quando a Lena desceu do carro e acenou em despedida, a sensação de peso no estômago voltou. No metrô, tentou ligar para Vasili pela enésima vez. Nada. Imaginava a cena que a esperava, a sogra de braços cruzados, o comentário venenoso logo na porta. Finalmente a princesa resolveu voltar, e o silêncio constrangido de Vasili, sempre tão ocupado, sempre tão distante. Mas o que a aguardava, na verdade, era algo que nem sua ansiedade mais sombria conseguiria prever. O tempo na casa dos pais fluía diferente. Lá, ela respirava sem sentir o peso de olhares julgadores, sem a sensação de que cada movimento seu era avaliado, medido, considerado insuficiente. Na manhã do segundo dia, preparou um café da manhã leve para a mãe, mingau de aveia com mel, torradas com queijo e chá de ervas. Enquanto Tatiana Nikolaevna comia na cama, a Lena se ocupou da limpeza, passando pano nos móveis com uma dedicação que beirava o desespero. Não precisas te esforçar tanto, filha, a mãe riu, observando-a limpar as prateleiras de livros. Viestes ajudar, não virar a casa do avesso. Eu sei, a Lena olhou ao redor do quarto dos pais, com suas paredes em tons pastel e móveis antigos, mas sólidos. É que, me faz bem. Sabes? Não terminou a frase, mas a mãe entendeu. Não era a primeira vez que notava como a filha se encolhia na presença da sogra, como seu olhar perdia o brilho, como seus ombros se tensionavam como cordas prestes a arrebentar. A Lena, Tatiana Nikolaevna segurou sua mão, interrompendo o movimento mecânico do pano. Já tentaste falar com o Vasili? De verdade? Tentei, a Lena sentou-se na beirada da cama, os dedos apertando a borda do cobertor. Mas é como se ele não ouvisse, ou fingisse não entender. Sua mãe só quer o melhor, ela está sozinha, precisa de atenção. E eu? Minha necessidade de atenção. Meu conforto? A voz da mãe endureceu, algo raro nela. Disso ninguém fala, não é? A Lena riu, um som seco e sem alegria. Às vezes sinto que não sou sua esposa, só um acessório. Útil quando convém, incômodo quando não. A mãe apertou sua mão com uma força surpreendente. Mereces mais, Alê.
Muito mais. Os olhos de Helena arderam, mas ela piscou rápido, afugentando as lágrimas, e mudou de assunto com uma pressa que delatava o desespero. Vamos fazer sua troca de curativo. Depois, tenho que preparar o almoço antes do papai chegar. Alô, tia Gália, aqui é a Helena, da apartamento 42. A voz saiu trêmula, como se as palavras pesassem mais do que deveria. Do outro lado da linha, um silêncio carregado, seguido de um suspiro teatrais. A Helenoca, a vizinha arrastou as sílabas, como se mastigasse cada uma antes de soltar. Que surpresa! Pensava que você tinha sumido do mapa. A Helena apertou os dedos em torno do celular, as unhas cravando-se na palma da mão. Tia Gália, só queria saber se o Vazia está bem. Ele não atende minhas ligações há 2 dias, e ela engoliu em seco. Fiquei preocupada. Outro silêncio. Desta vez, mais longo. A Helena quase conseguiu ouvir os engrenagens da mente da vizinha girando, calculando quanto de fofoca poderia extrair daqueles segundos. Bem, Gália baixou a voz, como se compartilhasse um segredo de estado. Ele está vivo, se é isso que você quer saber. Vi ele hoje cedo, saindo com a Claudia Egorovna. Os dois pareciam muito ocupados com alguma coisa. A última palavra foi pronunciada com um tom que deixava claro, ela sabia mais do que dizia. O coração de Helena deu um salto descompassado. Ocupados com o quê? Ah, minha querida, a voz de Gália ganhou um tom falsamente compassivo. Você sabe como é a sua sogra. Sempre com seus planos. Mas não se preocupe, ele não parecia doente. Só, distraidão. Como quem tem muita coisa na cabeça. Uma pausa calculada. Aliás, você não vai acreditar no que vi hoje aqui no prédio. Helena sentiu o estômago revirar. Ela sabia. Sabia que aquilo era uma isca, um anzol envenenado que Gália balançava na sua frente, esperando que ela mordesse. Mas a curiosidade, ou o desespero, foi mais forte. O quê? Bom, a vizinha suspirou, como se relutasse em compartilhar algo tão delicado. Vi um homem trocando as fechaduras do seu apartamento. Sim, do seu, Helenoca. O 42. Imaginei que fosse algum problema com a administração, mas agora, ela deixou a frase no ar, como uma faca pendurada por um fio. As palavras bateram em Helena como um soco. Fechaduras. Trocando. A sala ao redor dela começou a girar, os contornos dos móveis embaçando. Ela ouviu a própria respiração, curta e ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. Tia Gália, você tem certeza? Claro que tenho. A voz da vizinha subiu um tom, ofendida pela dúvida. Eu vi com meus próprios olhos. O homem até me mostrou a ordem de serviço. Assinada pela sua sogra, imagine só. Uma risadinha seca. Mas não se preocupe, querida. Essas coisas acontecem. As mulheres de hoje em dia, bem, você sabe como é. A gente não pode simplesmente ir embora quando bem entende e esperar que tudo fique como antes, não é? Helena não respondeu. Não conseguia. As palavras de Gália ecoavam em sua cabeça, misturando-se ao som do próprio sangue pulsando nos ouvidos. Fechaduras. Claudia Egorovna. Planos. Helenoca? A voz da vizinha soou distante, como se viesse do fundo de um poço. Você ainda está aí? Estou. Ela forçou a palavra a sair, mecânica. Obrigada, tia Gália. Preciso ir. Espere. Gália tentou segurar a ligação, mas Helena já havia desligado. O celular escorregou de seus dedos e caiu no sofá. Ela olhou para as próprias mãos, trêmulas, como se pertencessem a outra pessoa. Eles a trancaram fora. Não era uma pergunta. Era um fato, cruel e irrefutável, que se instalava em seu peito como um tumor. Filha? A voz da mãe veio da porta do quarto, preocupada. O que aconteceu? Helena levantou os olhos, e foi então que as lágrimas, aquelas que ela vinha seguindo com unhas e dentes, finalmente transbordaram. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva. De humilhação. De algo muito pior, a certeza de que,
pela primeira vez, ela estava realmente sozinha. Eles me tiraram de casa, mamãe. Sua voz quebrou, mas não por fraqueza. Por uma fúria tão intensa que doía. E agora, eu não sei se ainda tenho para onde voltar. A voz da mãe ainda ecoava em seus ouvidos, ligue quando chegar, enquanto Alena apertava a alça da bolsa contra o peito, como se aquela pressão pudesse conter a tempestade que crescia dentro dela. O vento cortante arrastava folhas úmidas pela calçada, colando-as aos seus sapatos, e o cheiro de chuva molhada misturava-se ao amargo da traição. Ela não precisava do aviso de tia Galha para saber que algo estava errado. 3 dias de silêncio eram resposta suficiente. Mas aquilo? Trocar as fechaduras? A audácia era de deixar sem fôlego. Eles acharam mesmo que eu ia engolir isso? Sussurrou para si mesma, os dedos tremendo ao digitar o número do participante comunitário no telefone. Não era uma ligação que ela queria fazer. Era uma declaração de guerra. O elevador subiu com um rangido metálico, refletindo seu estado de espírito, tenso, prestes a arrebentar. Cada andar a aproximava não de um lar, mas de um campo minado, e ela não tinha intenção de recuar. Quando as portas se abriram, Alena respirou fundo, sentindo o peso do vale de framboesa na bolsa como um símbolo irônico, o doce que deveria ser um gesto de paz, agora amargado pela realidade. A porta do apartamento estava lá, intacta na aparência, mas estranha em sua familiaridade. Ela girou a chave, ou tentou. O metal raspou contra a fechadura nova, frio e definitivo. Clique. Nenhum movimento. Nenhuma concessão. Alena bateu. 1 vez. 2. Depois com a força de quem sabe que não será atendida, mas se recusa a aceitar o silêncio como resposta. Abra esta porta, Vasile. Sua voz não tremia. Queimava. Ou juro por Deus que você vai se arrepender de ter me feito esperar do lado de fora. Dentro do apartamento, o eco de passos apressados. A sombra de alguém se aproximando da porta, mas não para abri-la. Para espiar pelo olho mágico, como um covarde. Alenoca, a voz de Claudia Yegorovna filtrou-se pela fresta, doce como veneno. Que surpresa! Você voltou mais cedo do que esperávamos. Abra a porta. Cada sílaba era uma faca. Ah, querida, você sabe como é, a sogra suspirou, teatral. Vasile e eu estávamos tão preocupados com a sua ausência prolongada. Tivemos que tomar medidas. Por segurança, entende? Alena riu. Um som curto, sem humor. Segurança contra quem, Claudia? Contra a mulher que passou 3 anos pagando as contas deste apartamento enquanto seu filho brincava de homem-donzelo? Ela pressionou a palma contra a madeira, como se pudesse empurrar a porta só com a força da sua fúria. Você tem exatamente 10 segundos para abrir, ou eu chamo a polícia e explico como roubo de propriedade e sequestro funcionam. E acredite, continuou, baixando a voz para um tom que gelou até o ar, eu tenho todas as mensagens, todas as ligações ignoradas. Todas as provas de que vocês planejaram isso. Silêncio. Então, o som de uma corrente sendo removida. Não por vontade, mas por cálculo. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar Vasile, pálido como um fantasma, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Ele não olhava para ela. Olhava para trás, onde Claudia Yegorovna permanecia na sombra, os braços cruzados, o sorriso satisfatório estampado no rosto como uma assinatura de vitória. Alena, ele começou, a voz rouca. Não. Ela ergueu a mão, cortando-o, você não fala. Você ouve. E então, com uma calma que aterrorizou até a sogra, Alena puxou o telefone do bolso e segurou-o na altura dos olhos de ambos. A tela iluminava seu rosto, destacando a determinação queimando em seus olhos. Vocês têm 2 opções, me deixam entrar agora, ou a próxima pessoa que atravessa essa porta é um oficial com um mandato. E eu? Eu vou esperar aqui. O tempo todo que for necessário. Ela sorriu, sem alegria. Porque, diferentemente de vocês, eu sei o que é lutar pelo que é meu. A porta se abriu com um estalo seco, revelando o rosto abatido de Vasile e, atrás dele, a sombra furiosa de Claudia Yegorovna. O cheiro de alho queimado e tecido úmido invadiu o corredor, misturado ao perfume barato que Alena nunca usará.
Seus olhos varreram a entrada em segundos, as meias masculinas jogadas sobre o móvel da entrada, o casaco feminino desconhecido no cabide, as marcas de sapatos sujos no piso que ela havia esfregado até brilhar na semana anterior. Cada detalhe era uma faca cravada nas costas. Isso é um absurdo! Vociferou Claudia, os dedos trêmulos apontando para o policial. Eles estão invadindo nossa casa. Sua casa? Alena repetiu, a voz cortante como lâminas. Ela avançou um passo, forçando Vasily a recuar. Mostre-me um único documento com o seu nome nesta propriedade. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. O participante, impassível, folheava os papéis com metodismo burocrático. Aqui está, apartamento 42, Malinovsky Prospect, propriedade de Sergeeva Liona Nikolaevna, leu em voz alta, como se cada sílaba fosse um martelo batendo no caixão das mentiras deles. Própria e registrada. E você, virou-se para Vasily, está registrado em Komsomolskaya, 82, junto com sua mãe. Claudia engoliu em seco, as mãos crispadas na barra do avental sujo de gordura. Mas ele é meu marido. Alena riu, um som seco, sem humor ou era. Ela jogou a aliança no chão, entre eles. O anel girou, brilhando sob a luz amarela do lustre antes de parar aos pés de Vasily. Marido não tranca a esposa fora de casa. Marido não deixa a sogra ditadorar sua vida. Marido, ela baixou a voz, cada palavra um golpe, não escolhe a mãe em vez da mulher que jurou amar. Vasily abriu a boca, mas nenhuma desculpa saiu. Só um gemido abafado, como o de um animal ferido. Protocolo de autoajuda ilegal, anunciou o participante, caneta riscando o papel com precisão cirúrgica. Multa de 5.000 rublos para cada um, mais a obrigação de restaurar o acesso imediato à proprietária. Claudia arfou, como se a tivesse esbofeteado. 5.000? Por causa dessa ingrata? Ingrata? Alena repetiu, os dedos fechando-se em punhos. Eu trabalhei dobrado para pagar as contas enquanto seu filho passava as noites no sofá. Eu limpei o vômito da sua mãe quando ela bebeu demais no ano novo. Sua voz tremeu pela primeira vez, mas ela se controlou. Eu perdoei você, Vasily, quando descobri que ela escondeu as cartas da minha mãe doente. Ela virou-se para o armário, puxou a gaveta de documentos e retirou uma pasta azul. Aqui estão os exames médicos. Aqui, os comprovantes de transferência para o tratamento dela. E aqui, ela tirou um maço de papéis aos pés de Claudia, as mensagens que você apagou do celular dele, onde minha mãe pedia ajuda. O sangue escoou do rosto de Vasily. Além, eu não sabia. Claro que não. Ela fechou a pasta com um estalo. Porque você nunca quis saber. Alena virou-se para o serralheiro, que já trabalhava na fechadura com eficiência profissional. Troque todos os cadeados. Hoje. Depois, para o policial, eu quero um boletim de ocorrência por violação de domicílio e difamação. Seu olhar gelou Claudia. E se qualquer um dos dois pisar aqui novamente sem minha autorização, será por cima do meu advogado. Você não pode fazer isso. Claudia avançou, mas o participante ergueu a mão. Pode. E vai. Ele fechou a pasta. Recomendo que saiam agora, antes que a situação piore. Vasily ainda tentava formular uma frase, os olhos úmidos, quando Alena pegou a mala e empurrou a porta do quarto com o ombro. Saia. Não era um pedido. Era uma ordem, pronunciada com a calma de quem já havia enterrado todas as ilusões. Claudia cuspiu no chão, os lábios retorcidos em um rosnado. Você vai se arrepender, sua bruxa. Alena sorriu. Não um sorriso tenso de antes, mas algo novo, afiado, triunfante. Já me arrependi uma vez. Ela apontou para a porta. Foi quando não chutei vocês dois da minha vida antes. E quando a porta finalmente se fechou atrás deles, com o som definitivo do cadeado novo encaixando-se no lugar, Alena encostou as costas na madeira, fechou os olhos e respirou fundo. Não era alívio. Era algo mais potente, o primeiro dia do resto da sua vida. 3 dias sem atender chamadas. Não era mãe, Vasily. Alena cortou antes que ele pudesse continuar, com uma voz que não deixava espaço para desculpas. Não, Vásia. Isso é você. Um homem adulto, não um garoto de 5 anos.
A responsabilidade pelos seus atos é sua. Pare de jogar tudo nas costas da mamãe. A porta do quarto explodiu com a entrada de Claudia Yegorovna, furiosa como uma tempestade em carne e osso. O que é essa encenação? Para onde pensa que vai? E o seu marido, hein? O meu marido, a Lena fechou a mala com um estalo seco, que vá para onde está registrado. Como ousa? A sogra engasgou, ofendida, as mãos trêmulas de indignação. Vásia, diga ela. Este é nosso apartamento. Na verdade, não é. A voz calma do policial militar cortou o ar como uma lâmina, ao aparecer no batente da porta. Juridicamente, está a residência de Alena Sergeyeva. Se ela pede que vocês saiam, são obrigados a obedecer. Nos jogando na rua? Claudia arregalou os olhos, performando a vítima com maestria. São 8 da noite, observou o policial, impassível. E, pelo que entendi, vocês têm onde morar. Não ficarão desabrigados. Vasily parecia perdido, o olhar saltando entre a esposa e a mãe, sem saber a qual deusa sacrificar sua lealdade. Allen deu um passo à frente, a voz quebrada. Vamos conversar. Eu explico tudo. Já explicou. Ela jogou a alça da bolsa no ombro, os olhos frios como aço. Com cada escolha que fez. Estou indo ao advogado. Amanhã, entrada com o pedido de divórcio. Divórcio? A sogra quase se engasgou com a própria saliva. Por causa de uma briga boba, Vásia? Não permita. Mas Vasily permaneceu imóvel, as mãos caídas ao lado do corpo, o silêncio pesando como uma sentença. Pela primeira vez em anos, Alena viu algo além da indecisão habitual nos olhos dele, o peso esmagador da compreensão. Tarde demais. Ela passou por ele em direção ao corredor, onde o policial aguardava. Tem certeza de que quer sair? Perguntou baixinho. Pela lei, são eles que devem deixar o local. Tenho. Um aceno firme. Não quero ficar aqui hoje. Passo a noite com uma amiga. Amanhã decido o resto. Como quiser. Ele estendeu uma cópia do protocolo. Guarde. Pode ser útil no processo. O som que Claudia emitiu foi uma mistura grotesca de soluço e protesto. Ainda dá tempo de consertar. Implorou, dramática. Vásia, diga que a ama. Mas Vasily apenas olhava para o chão, as palavras presas na garganta como espinhos. Dou a vocês até amanhã à noite, Alena dirigiu-se a ele, ignorando a sogra pela primeira vez na vida. Para arrumarem suas coisas e saírem. Deixem as chaves com tia Gália. E, como um pós-escrito irônico, tirou da bolsa um pote de geleia. Isso é da minha mãe? Ela ficou preocupada com você e sem mim. A porta se fechou atrás dela com um clique final. O policial acompanhou-a pela escadaria, a luz amarela das lâmpadas tremeluzindo nas paredes descascadas. Está bem? Indagou, quando chegaram ao saguão. Vou ficar. A resposta saiu sem hesitação. Obrigada pela ajuda. Lá fora, a noite havia caído, mas a chuva cessara. O ar fresco da primavera encheu seus pulmões, leve como uma promessa. Sim, havia o divórcio pela frente, as batalhas burocráticas, as cicatrizes que ainda doíam. Mas, pela primeira vez em anos, Alena não sentia medo. Não olhava para trás. Não aguentava mais humilhações vestidas de família. Tirou o celular e discou o número de Ira, sua amiga de décadas. Sou eu. A voz não tremia. Posso ficar na sua casa hoje? Preciso de ajuda, e talvez dos contatos de um bom advogado. Do outro lado da linha, Ira não hesitou. Claro que sim. E já aviso, conheço Mikhail Leuchenko. Especialista em divórcios e, entre nós, gostosão. Ira. Alena rolou os olhos, apesar do sorriso involuntário que surgia. Acabei de decidir me divorciar. Só informando, a amiga fez um som inocente. Quem sabe o destino tem planos? Ela riu. Pela primeira vez naquele dia interminável, o som foi genuíno, livre. Talvez Ira estivesse certa. Talvez tudo aquilo não fosse um fim, mas um começo.
o início de uma vida sem grilhões, sem olhares julgadores, sem a necessidade de encolher-se para caber nos sonhos alheios. Alena não sabia, ainda, que o destino, de fato, guardava uma surpresa na forma do advogado Mikhail Leuchenko. Mas essa era uma história para outro capítulo. Na manhã seguinte, ela acordou com uma estranha leveza. O sofá de Ira, apesar de não ser sua cama, havia lhe dado a noite de sono mais tranquila em anos. Sem o tensionamento constante de ouvir passos furtivos no corredor, sem o peso de saber que cada respiração sua era avaliada, criticada, medida. Como está? Ira deslizou uma xícara de café e um prato de torradas na sua direção. Alena segurou a xícara, sentindo o calor se espalhar pelas mãos. Sabia, Ira, começou, a voz baixa, mas firme. Eles trocaram a fechadura. Como se eu fosse uma intrusa. Uma pausa. E o pior não foi a fechadura. Foi o Vazia deixar que fizessem isso. Ficar parado, assistindo enquanto me expulsavam da minha casa. Porque é isso que ele sempre fez, nada. Alena girava a colher distraída no café, os olhos perdidos em algum ponto além da xícara. É estranho, Ira, murmurou, mais para si mesma do que para a amiga. Achei que estivesse destruída. Que fosse desabar. Mas sinto alívio. Como se um peso de anos tivesse sido arrancado das minhas costas. Ira soltou um riso seco, quase triunfante. Claro que sente alívio, minha cara. Livrar-se de uma sogra daquelas e de um marido que não tem coluna vertebral é o melhor presente que o universo poderia te dar. Um sorriso fraco, quase imperceptível, tocou os lábios de Alena. Mas nos olhos, por trás da determinação recém-descoberta, ainda ardia uma pontada de dor. 5 anos. 5 anos de promessas, de planos traçados a 4 mãos, de noites em que ela ainda acreditava que o para sempre dele significava algo. Tudo desmoronado em questão de horas, não por um acidente, não por um destino cruel, mas pela covardia crônica de Vazia. Pela sua incapacidade de escolher ela em vez do conforto doentio de ser eterno menino de mamãe. Foi então que o nome de Mikhail surgiu em seus lábios, como um reflexo. Ira não perdeu tempo. Ele pode te receber hoje às 11 horas, anunciou, deslizando um papel sobre a mesa com o endereço escrito à mão. Aqui. E não me agradeça, acrescentou, apertando a mão de Alena antes que ela pudesse abrir a boca. Você faria o mesmo por mim? Não sei o que seria de mim sem você, Alena admitiu, a voz levemente rouca. Sobreviveria. Como sempre fez, Ira piscou, com um sorriso que era metade brincadeira, metade verdade nua. Só que comigo é mais rápido. O escritório Leuchenko e parceiros ocupavam um andar inteiro de um prédio de vidro e aço no coração da cidade, onde o ar cheirava dinheiro e decisões irrevogáveis. Alena sentia os dedos formigarem enquanto o elevador subia até o 7º andar, como se cada piso a aproximasse não só de um advogado, mas de uma versão de si mesma que ela ainda não conhecia, a que agia em vez de apenas suportar. A recepcionista, uma jovem de coque impecável e sorriso treinado, levantou os olhos assim que ela entrou. Você deve ser Alena Sergeeva. Mikhail Andreevich já está esperando. O escritório era uma mistura de elegância minimalista e poder discreto, paredes claras, mobília de linhas retas, uma janela panorâmica que enquadrava a cidade como o pano de fundo de um futuro sendo reescrito. E atrás da mesa de mogno, um homem alto, de cabelos escuros e olhos cinzentos que pareciam capazes de ler não só contratos, mas pessoas. Mikhail Leuchenko apresentou-se, estendendo a mão. O aperto foi firme, o olhar direto, quase hipnótico em sua franqueza. Lamento as circunstâncias, mas estou feliz em conhecê-la. Alena, respondeu ela, sentando-se na poltrona que lhe indicou. A voz saía mais estável do que ela esperava. Ira me deu um resumo, ele inclinou a cabeça, como quem organiza peças de um quebra-cabeça. Mas gostaria de ouvir sua versão. Sem filtros. E então Alena falou. Sobre o Vazia de 6 anos atrás, aquele que a fazia rir até doer a barriga e que jurava que ela era o único porto seguro dele. Sobre como, aos poucos, Claudia Gorovna havia se infiltrado em sua vida como um fungo silencioso, primeiro a só uma visita, depois até ele se estabelecer, até que a temporária se tornou uma ocupação permanente, e sua casa, um campo de batalha. Sobre as humilhações disfarçadas de conselhos, as refeições que nunca estavam boas o suficiente, as decisões que eram tomadas por ela sem que ninguém lhe pedisse permissão.
E, claro, sobre a fechadura nova. Sobre a porta que, pela primeira vez, lhe foi fechada na cara. Mikhail ouvia sem interromper, anotando algo aqui e ali em um bloco de couro. Quando ela terminou, recostou-se na cadeira e passou os dedos pelo queixo, como se pesasse cada palavra no ar. Juridicamente, sua posição é sólida, disse finalmente. O apartamento está em seu nome, adquirido antes do casamento. Isso significa que é bem particular, não comunitário. Seu marido sequer está registrado lá como residente permanente, e sua sogra, um sorriso irônico tocou seus lábios, nem precisa comentar. Não tem nenhum direito sobre o imóvel. Então, a Alena segurou a respiração. O divórcio não vai ser complicado? Dadas as circunstâncias e o boletim de ocorrência por esbulho possessório? Ele balançou a cabeça. Duvido. Mas vamos nos preparar para qualquer eventualidade. Precisaremos dos documentos do apartamento, certidão de casamento, comprovante de residência. Vou redigir a petição inicial hoje mesmo. Foi quando o celular de Alena vibrou sobre a mesa, quebrando o silêncio carregado. O nome de Vásia piscava na tela. Ela olhou para Mikhail, hesitante. Pode atender, ele acenou com a cabeça. Até é útil. Vamos descobrir quais são as reais intenções dele. Alena inspirou fundo e deslizou o dedo sobre a tela. Alô? Allen, a voz de Vásia soava estranha. Rouca. Culpada. Você, onde está? Não é da sua conta, ela cortou, seca. Deixe as chaves com tia Galha, como combinamos. Allen, por favor, havia um desespero naqueles sons arrastados. A gente precisa conversar. Eu sei que fui um idiota, mas... Foi? Ela riu, um som sem alegria. Vásia, você trocou a fechadura da minha casa. Me bloqueou por 3 dias enquanto minha mãe estava no hospital. Isso não é ser idiota. Isso é crueldade. E o pior é que você nem tem coragem de assumir sozinho. Isso tudo foi ideia da mamãe? Ele explodiu, como se as palavras queimassem sua língua. Você sabe como ela é? Não, Alena interrompeu, cada sílaba um martelo. Isso foi você, Vásia. Você é um homem adulto, não uma criança. E suas escolhas têm consequências. Eu posso consertar tudo. A voz dele quebrou. A gente volta como era antes. Eu prometo. Vou alugar um apartamento para a mamãe, vou. Adeus, Vásia. Ela desligou antes que ele pudesse responder. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da caneta de Mikhail riscando o papel, um gesto deliberado, como se ele quisesse dar a ela um segundo para recompor o fôlego. Desculpe, Alena guardou o celular, as bochechas quentes. Não há motivo, ele levantou os olhos, e havia uma compreensão neles que a fez relaxar os ombros. Isso é comum. Primeiro, a negação. Depois, a tentativa de jogar a culpa em alguém. Em seguida, as promessas vazias. E depois? Ela perguntou, porque precisava saber. Mikhail suspirou, como se carregasse o peso de 1000 casos iguais. Depois vem a barganha. Ou a raiva. Ele fechou a pasta sobre a mesa. Mas não vamos antecipar. Vamos nos concentrar no que podemos controlar. O resto da hora foi gasto em detalhes jurídicos, em prazos e estratégias. Mikhail não era apenas um advogado, era um guia em território minado, explicando não só o que fazer, mas como sobreviver emocionalmente ao processo. Quando finalmente fechou a pasta, Alena sentiu algo se rearranjar dentro dela, não a dor desaparecendo, mas a certeza de que, pela primeira vez em anos, ela não estava sozinha no fronte. Acho que é suficiente por hoje, ele disse, empurrando os óculos para cima no nariz. Vou preparar os documentos até amanhã. Você traz o que combinamos. Obrigada, ela se levantou, e a gratidão em sua voz não era mera formalidade. Me sinto mais leve. Não agradeça ainda, ele sorriu, e o gesto transformou seu rosto sério em algo quase acolhedor. O trabalho nem começou. Uma pausa. Então, como se a ideia acabasse de lhe ocorrer. Aliás, já almoçou? Alena piscou, pegue de surpresa. Não quero tomar seu tempo.
Não está tomando, ele garantiu, já se levantando. Há um café decentemente bom aqui perto. E acrescentou, com um tom que não deixava espaço para recusa, algumas coisas se discutem melhor com um prato quente à frente. Havia algo em seu olhar, uma mistura de profissionalismo e interesse. Não o tipo invasivo, mas o de alguém que via além do caso, que enxergava a pessoa por trás dos papéis. Alena hesitou apenas um segundo antes de assentir. Claro. Com prazer. O café ficava a 2 quarteirões dali, um lugar pequeno e aconchegante, onde o cheiro de pão fresco se misturava ao murmúrio das conversas. Eles se sentaram numa mesa junto à janela, e enquanto saboreavam uma salada leve e uma sopa caseira, a conversa deslizou dos altos do processo para terrenos mais pessoais. Há quanto tempo trabalha com o direito de família? Alena perguntou, brincando com o garfo. Uns 10 anos, Mikhail respondeu, cortando um pedaço de pão. Comecei em direito corporativo. Dinheiro, contratos, fusões, um encolher de ombros. Mas percebi que o que realmente me importava eram as histórias reais. Onde o que está em jogo não são só números, mas vidas. Deve ter visto cada tipo de drama familiar possível, ela comentou, secamente. Impossível, ele riu, e o som era quente, inesperado. Mas sua sogra, confesso, é um caso à parte. Ah, Claudia Egorovna, Alena suspirou, e até isso saiu mais leve. O pior é que eu tentei, sabe? Fazia os pratos que ela gostava, pedia conselhos, engolia cada crítica, ela balançou a cabeça. No fim, nada adiantava. Para ela, eu sempre fui a intrusa. Mikhail a estudou por um instante, como se medisse suas palavras. Não era sobre você, disse finalmente. Era sobre o controle. Ela não via uma nora. Via uma ameaça à dinâmica doentia que tinha com o filho. Alena sentiu algo se soltar dentro do peito. É triste perceber isso só agora. Não é tarde, ele contradisse, suave. A questão é, o que você faz com essa percepção agora? Ela estava prestes a responder quando ele inclinou a cabeça, como se apenas então notasse algo. Desculpe, indiscrição, quantos anos você tem? 28, ela respondeu, surpresa com a pergunta. E então, pela primeira vez em muito tempo, Alena viu algo além da profissionalismo nos olhos de Mikhail. Algo que poderia ser curiosidade. Ou talvez o início de algo mais. E então, como se percebendo o peso de suas próprias palavras, ele sorriu. Um sorriso que não era apenas cortesia, mas uma espécie de cumplicidade silenciosa. Toda a vida está à sua frente, disse, com uma convicção que fazia até o ar ao redor parecer mais leve. E acredite em minha experiência, um dia você agradecerá por esta situação. Ela o tornou mais forte. Havia uma sabedoria naquele tom que não soava como um clichê vazio, mas como uma verdade forjada em anos de observação. E, pela primeira vez em meses, Alena sentiu algo se desatar dentro dela, não a dor surda da traição, não a raiva queimando como ácido, mas um alívio estranho, quase culpado. Porque, sim, ela se sentia ouvida. Não como uma cliente, não como uma mulher ferida, mas como alguém cuja história importava. Quando voltou para o apartamento naquela noite, o corredor cheirava a jantar queimado e desinfetante barato. Tia Gália, a vizinha de porta, surgiu como um espectro em chinelos felpudos, estendendo um molho de chaves e um papel amassado. Perdoa-me, vou consertar tudo, te amo, leu Alena em letras tortas, enquanto a vizinha balançava a cabeça com um misto de pena e satisfação. Seus amores os se mudaram, minha filha. A Clávica cuspiu veneno até o último minuto, coitada do Vásia. Parecia um cachorro chutado. Ela suspirou, como se a tragédia alheia fosse um folhetim de que não podia perder um capítulo. Dá pena, viu? Não dê, tia Gália, Alena respondeu, fechando os dedos em torno das chaves com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Ele fez sua escolha. O apartamento estava estranhamente silencioso, como se o próprio espaço respirasse aliviado. Ela percorreu os cômodos com passos lentos, catalogando os vestígios da fuga apressada, a lâmina de barbear esquecida na prateleira do banheiro, os cabides vazios no armário, a ausência odiosa do vasinho de porcelana da sogra, aquele que Claudia Egorovna insistia em colocar no criado mudo, como um troféu de sua presença invasiva. Mas o que mais a atingiu foi o cheiro. Aquele perfume doce e empalagoso, como caramelo podre, ainda pairando no ar,
marcando o território como um animal. Alena abriu todas as janelas de uma vez, deixando que o vento da primavera varresse os últimos traços daquele passado. Depois, trocou a roupa de cama com movimentos precisos, esfregou cada superfície com um ímpeto quase ritualístico, lavou os pisos até os joelhos doerem. Cada movimento era um exorcismo. Cada gota de suor, uma purgação. Quando a noite caiu, o apartamento brilhava como uma promessa, limpo, arejado, cheirando a lavanda e a novos começos. Só então ela permitiu a si mesma parar. Banho quente, chá de camomila, o livro que há meses aguardava na mesa de cabeceira. Estava justamente mergulhando na primeira página quando o celular vibrou. Ira, e aí? Como foi com o Mikhail? Alena sorriu ao digitar a resposta, os dedos dançando sobre a tela como se escrevessem uma confissão. Tudo bem. O Vásia e a bruxa voaram. O Mikhail é ótimo, aliás. Obrigada pela indicação. Amanhã começamos os papéis. A resposta foi instantânea, seguida de um emoji piscando. Ira, e o Mikhail, como homem. Ela revirou os olhos, imaginando a careta maliciosa da amiga do outro lado. Sempre a mesma, pensou, divertida. Ira, eu acabei de decidir me divorciar ontem. Que homens que nada. Ira, logo, logo. Eu te conheço, Alena Sergeeva. Desta vez, Alena riu alto, o som ecoando no apartamento vazio. Talvez Ira tivesse razão. Mikhail tinha deixado uma impressão não apenas como advogado, mas como alguém que ocupava o espaço com uma tranquilidade rara, que ouvia mais do que falava, cujos olhos não deslizavam por ela como se já a tivessem julgado. Mas agora? Agora, ela precisava fechar uma porta antes de pensar em abrir outra. O divórcio, para surpresa de todos, foi um processo quase antissético. Vásia compareceu à audiência com os ombros caídos, assinando papéis sem discutir, como se a luta já tivesse sido drenada dele há muito tempo. Claudia Igorovna, a grande vilã da história, nem sequer apareceu. Talvez até ela, em seu orgulho doentio, tivesse entendido que a batalha estava perdida. 2 meses depois, Alena recebeu a sentença final pelo correio. Não houve festa, não houve lágrimas, apenas um suspiro longo, como se ela finalmente pudesse soltar o ar que vinha prendendo há anos. A vida, aos poucos, começou a se rearranjar. Ela se jogou no trabalho, descobriu a yoga, deixou que novas amizades florescessem em espaços antes ocupados por resmungos e cobranças. E, entre uma planilha e uma aula de respiração, o rosto de Mikhail Levchenko passou a aparecer em seus pensamentos com uma frequência suspeita. As primeiras vezes foram acidentais, um café para discutir detalhes burocráticos, um jantar para celebrar o fim do processo. Mas logo os pretextos se tornaram desnecessários. Mikhail revelou-se um interlocutor fascinante, um homem que sabia calar na hora certa e fazer perguntas que a faziam repensar respostas que achava prontas. Ao contrário de Vásia, que monologava sobre si mesmo como se o mundo girasse em torno de suas frustrações, Mikhail escutava. E havia algo profundamente erótico nisso. Até que, numa noite depois de um jantar italiano, enquanto a acompanhava até a porta do prédio, ele parou no meio da calçada e disse, com uma naturalidade que a deixou sem fôlego. Alena, eu sei que não passou tanto tempo desde o seu divórcio, mas gostaria de te ver com mais frequência. E não como sua advogada. Ela sentiu o rosto esquecer, mas por dentro algo se expandia, quente e leve. Eu também gosto de passar tempo com você, Mikhail. Ele sorriu, daquele jeito que fazia seus olhos brilharem por trás dos óculos. Então que tal a gente se tratar por você? E eu te convido para o teatro no sábado. O Ancinha saiu antes que ela pudesse analisá-lo. E quando a porta do teatro se fechou atrás deles naquela noite, Alena soube, não era um novo capítulo. Era um livro inteiramente novo. A tristeza que às vezes ainda a visitava não era por Vasílio ou pelo apartamento perdido, mas pela maneira como ele havia desperdiçado a própria vida, permanecendo sob as asas sufocantes de uma mãe tirânica. Claudia Yegorovna, segundo os conhecidos em comum, havia se tornado com os anos ainda mais amarga e insatisfeita. Queixava-se incessantemente de doenças imaginárias, exigia do filho atenção exclusiva e quantias cada vez maiores para remédios em que nunca pareciam suficiente. Vasily, por sua vez, obedecia em silêncio, negando a si mesmo até o essencial.
Certa vez, tia Galha, com quem Helena ainda mantinha contato esporádico, soltou, balançando a cabeça: quando vejo você hoje, Alenoca, e penso no que se tornou aquele homem, não foi o divórcio nem a perda do apartamento que o destruíram. Foi ele mesmo quem escolheu sua prisão. E que prisão? Viver como um servo de quem deveria ser sua maior aliada. Helena não pôde discordar. Nenhum juiz, nenhuma sentença teria sido tão cruel ou tão justa quanto o castigo que Vasílio impôs a si próprio. Naquela noite de verão, com as crianças já dormindo e Mikhail preparando chá na cozinha, Helena ficou junto à janela, perdida no brilho das estrelas. De repente, um calor intenso lhe subiu pelo peito, gratidão. Não pela ausência de dor, mas por cada cicatriz que a havia conduzido até ali. Lembrou-se do dia em que chegou em casa e não pôde entrar, as fechaduras trocadas, a porta friamente fechada em seu rosto. Na época, pareceu o fim. Hoje, sabia, havia sido o início. Mikhail aproximou-se por trás, envolvendo seus ombros com os braços. Em que está pensando? Como a vida tem jeitos estranhos de nos levar onde precisamos estar, respondeu ela, encostando-se nele. Às vezes, o que nos parte ao meio é justamente o que nos salva. Ele riu baixo, os lábios roçando sua têmpora. Se não fosse aquele dia, nunca teríamos nos conhecido. Talvez eu deva mandar flores para Claudia Yegorovna. Helena virou-se, rindo também, e beijou-o antes de sussurrar. Ela provavelmente as jogaria no lixo. Mas o riso deles foi interrompido pelo choro abafado vindo do quarto da pequena Sofia. Trocaram um olhar cúmplice e, de mãos dadas, foram até a filha. Eram momentos como aquele, simples, quase imperceptíveis, que agora teciam seus dias, o peso de um corpozinho nos braços, o cheiro de chá fresco, a certeza de que, do outro lado do corredor, havia alguém que os esperava. Aquele apartamento antigo, onde um dia lhe negaram a entrada, já não doía. Dissolvia-se, como neblina ao sol, substituído por risadas no parque, noites de cinema em casa e o murmúrio de Amamá ao amanhecer. Porque as maiores quedas, às vezes, são apenas o impulso necessário para voar. Basta ter coragem de soltar o chão.